Olá, boa noite a todos do YouTube. Estamos de volta com a nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos continuar a partir do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Vamos dar continuidade então. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: Tu o dizes. Pilatos disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: Não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, insistiam: Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. Certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou com muitas perguntas, ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou com desprezo e escárnio, e vestindo-o com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. Depois de convocar os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, Pilatos disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo. Ora, eu o interroguei diante de vós e não encontrei neste homem motivo algum de condenação como o acusais. Tampouco Herodes, uma vez que ele o enviou novamente a nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a morte. Por isso eu o soltarei depois de o castigar. Eles, porém, vociferaram todos juntos: Morra esse homem, solta-nos Barrabás. Este último havia sido preso por um motim na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, dirigiu-lhes de novo a palavra, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez disse-lhes: Que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele, por isso o solto depois de o castigar. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seus clamores aumentavam. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles. Soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio e que eles reclamavam. Quanto a Jesus, entregou-o ao arbítrio deles. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-lo atrás de Jesus. Grande multidão do povo seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas cobri-nos. Por que se fazem assim com o lenho verde? O que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: Há outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele, aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. E ele respondeu: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona, tendo desaparecido o sol. O véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E toda a multidão que havia corrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou, batendo no peito.
Todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia, permaneciam à distância, observando essas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e descendo o envolveu num lençol e colocou numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram da Galiléia com Jesus, haviam seguido a José. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes. E no sábado observaram o repouso prescrito. Amém? Vamos ler somente até aqui. Esse foi o penúltimo capítulo do livro de Lucas. Amanhã nós iremos ler o último capítulo, que é o capítulo 24. Esse foi o capítulo 23. Alguns comentários interessantes aqui. Eu acredito que é somente no Evangelho de Lucas que tem essa passagem em que Jesus fala para as mulheres que estavam acompanhando ele durante a crucificação, né? Que ele fala que por que se fazem assim com o lenho verde? O que acontecerá com o seco? Né? Aqui no meu comentário aqui, bíblico diz assim: se é queimado o lenho verde, que não deveria ser queimado, quer dizer, é uma alusão ao sacrifício de Jesus, né? O que não se fará ao lenho seco? Quer dizer, os verdadeiros culpados pela crucificação dele. Se estão fazendo isso com o lenho verde, imagina o que acontecerá com os verdadeiros culpados. Forte, né? E também aqui nessa parte de Jesus, quando José de Arimateia perde o corpo de Jesus para que o sepulte, fala aqui que era o dia da preparação e o sábado começava a luzir, quer dizer, provável alusão ao costume judaico de acender as lâmpadas no começo do sábado ou ao anoitecer. Então foi já tarde da noite quando Pilatos entregou o corpo a José de Arimateia, que foi sepultar Jesus. Essa foi a passagem aqui que nós lemos, então, Jesus perante Pilatos e Herodes, depois para Pilatos de novo, a caminho do Calvário, aí a crucificação, o episódio aqui do bom ladrão, né, o famoso bom ladrão, e morte e sepultamento de Jesus. Amanhã nós voltamos a partir do capítulo 24, será o último capítulo do Evangelho de Lucas, que depois de tudo isso vai vir a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã continuamos a nossa leitura. Fiquem com Deus, forte abraço e até mais. Tchau, tchau.